Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod, esse podcast que nós criamos para falar para você que quer se desenvolver, quer avançar os seus conhecimentos para que você viva de treinamentos, mas consiga levar o melhor para a sua empresa, para os treinamentos que você vai ministrar. Hoje, no nosso episódio, eu tenho uma convidada especial que vai trazer um tema muito importante. Lembrando antes que esse episódio é um oferecimento da Squad, a nossa plataforma de curso EAD, que está chegando agora em 2025 para revolucionar o mercado de treinamentos online. E se você quer estar comigo, tem um grupo, o link do grupo aqui na descrição, nosso grupo exclusivo do Telegram, para quem quer fazer um bom network e também avançar os conhecimentos no EAD e, claro, vir fazer parte dessa plataforma com a gente. Lembrando que, na Segurança Pod, vamos hoje falar sobre um tema importantíssimo para você que é instrutor e quer viver de treinamentos. Vamos falar muito sobre comunicação e hoje eu tenho uma convidada muito especial, como eu disse. Hoje eu estou aqui com a Kátia Lima. Kátia Lima é trainer e terapeuta em PNL e trabalha com PNL há mais de 20 anos. Kátia, seja bem-vinda. Um prazer receber você aqui para falar de um tema que eu gosto muito, a PNL, a comunicação. Esse espaço é seu, seja bem-vinda. Eu estou me sentindo bem-vinda, Gisele. Que bom. Obrigada por me receber. A gente vai falar do assunto que eu mais gosto na vida, que é programação neurolinguística. É um assunto que eu estudo, assim, desde que eu quase sou criança. Sempre gostou? Eu sempre gostei, minha família trabalha com PNL. Tá? A história de como que eu fui começar a fazer curso de PNL é até meio engraçado, porque eu não estava nem aí para PNL. Mas acontece que as minhas irmãs estavam fazendo curso e aí, de repente, levaram todas elas para a França. Eu disse, mas peraí, que negócio é esse? E eu sou o quê, né? E aí, disse, não, olha, se você quer... Elas foram para o Encontro Internacional de PNL. Se você quer também, você tem que vir fazer o curso. Aí eu disse, então tá, eu vou lá fazer o curso. Aí eu fui fazer o curso... fiz as etapas iniciais que a gente tem, Practitioner em PNL, Master, e aí eu fui para fora. Mas eu já tinha apaixonado com PNL, porque o que você estava falando de comunicação, né? É uma ferramenta muito, de um nível muito alto para você conseguir dizer o que você quer e conseguir os resultados que você quer, né? Eu imagino que nem todo mundo sabe o que é PNL, né? Eu já quero até começar o papo sobre isso, né? Falar de PNL é uma expressão muito comum, popular, na internet você ouve demais. Mas eu quero que você explique exatamente o que é e qual a importância dela na minha vida. Tá. PNL a siglazinha é de Programação Neurolinguística. A pergunta que a PNL quis responder é como que a nossa mente funciona. Okay? Como que ela funciona, como é que a gente faz para ter resultados numa coisa ou não. Às vezes tem uma coisa simples que uma pessoa pega e faz e outra pessoa tem uma super dificuldade. Para as pessoas que são instrutoras, eu tenho certeza que isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Tem um aluno que pega, tem um aluno que simplesmente está perdido. Né? Tem nas nossas habilidades naturais, tem o jeito natural da gente fazer as coisas e tem o jeito que a gente perturba o nosso processo natural. Então, a ideia da PNL é de entender qual que é o nosso jeito básico de fazer as coisas e como que a gente está perturbando o nosso sistema. O perturbar envolve dificultar de alguma forma? Dificultar, usar o seu cérebro do jeito errado, olhar para as coisas do jeito errado. Legal. Quer ver uma coisa, o exemplo que eu gosto muito de dar? Você já saiu com uma pessoa para qualquer lugar e você percebeu que a pessoa estava determinada a não gostar? Parece. Às vezes a gente parece que a pessoa já vai com má vontade. Exatamente. Acontece com a gente também. Você vai e você tá assim, não vou gostar desse negócio. Porque a pessoa te chamou pra uma coisa que você tem um preconceito de que você não vai gostar. E você já vai com esse jeito de ver o mundo. E é claro que vai ser ruim. Eu conheço uma pessoa muito próxima assim. Na hora que ela vai, não tem como ser bom aquilo. Tá? E se ela mudar o jeito dela, e é tudo o jeito da gente ver. Porque se eu enquadro uma coisa, eu falo, nossa, isso aqui é o máximo, e eu falo, nossa, isso aqui é uma porcaria, eu vou ver o que é o máximo e o que é uma porcaria.
Okay? Você pode experimentar fazer isso com qualquer coisa. Lembra de uma coisa do seu passado e pensa, nossa, isso foi muito bom. Aí você pode tirar o rótulo, nossa, isso foi muito ruim, né? Então, a PNL quer entender isso. O que acontece que a gente muda tão facilmente? Então, os criadores são Richard Bandler e o John Grinder, e eles foram entender isso com os terapeutas, com os antropólogos, com os linguistas, até com o matemático entrou na PNL. Eu, particularmente, assim, e eu já falei isso, a minha opinião, muitas vezes, o John Grinder e o Richard Bandler são muito bons, mas eles foram péssimos para fazer o nome. Programação neurolinguística é um nome trambolho, é um nome que é difícil de entender o que a gente quer dizer com isso, né? Então, como é que funciona? A ideia é que a gente tem programações na nossa cabeça. Na medida que você foi crescendo, da infância até hoje, você foi se programando. O que isso quer dizer? Você foi construindo valores, princípios, crenças que determinam o como que você deve se portar, como que você deve relacionar, comunicar, ok? Então, por exemplo, se eu acho que nós duas temos, que o importante é a gente ter uma interação, a nossa conversa vai de um jeito. Se eu acho que o importante é eu passar todas as informações, a conversa vai de um jeito muito diferente. Né? Então, isso às vezes depende de como que a gente está programado. Essa programação, ela chega a se tornar uma programação através dos nossos sentidos, da nossa neuropercepção. A nossa neurologia vai influenciar muito nisso, tá? E a gente vai produzir linguagem a partir dessa programação. Okay? Só que isso é um fluxo. O tempo inteiro eu estou vivendo baseado nas minhas programações, mas eu também tenho as coisas que acontecem influenciam nelas. Então, o fluxo de que eu tô aqui lidando com a realidade, essa realidade passa pelos meus filtros de neuropercepção, que vira programação, que vira linguagem, isso aí é um fluxo. E eu acho que é isso que eles queriam com o nome, demonstrar esse fluxo do processo mental. Que vem a programação, né? Exatamente. Então, se eu for dizer o que é PNL, é uma sistematização do processo mental. Okay? A PNL é um jeito de entender os mapas que a gente tem, os modelos que a gente tem e criar novos. Ou seja, eu consigo modificar a forma que eu penso e a forma de agir com a PNL. Com essa, eu reprogramo, seria algo assim. Completamente, é exatamente isso, né? Eu vou entender, aliás, eu falo que no meu trabalho de terapeuta é isso que eu faço. Eu passo 1h30 tentando entender como é que você fez para ter um problema. Porque às vezes a pessoa tem o problema e ela tem a solução também, né? Em contextos diferentes. Então eu passo um tempo entendendo qual que é a sua estratégia para ter problema, para depois ir lá buscar quais são as ferramentas que você precisa para consertar. Perfeito. Legal. E, bom, dentro dessa abordagem, né, eu vim com a ideia da gente trazer um pouco essa programação neurolinguística, todo esse processo para uma boa comunicação. Está totalmente interligado? A pessoa, e quando eu falo de comunicar, pensando, por exemplo, em quem vai falar em público, quem estará à frente de pessoas e precisa transmitir uma mensagem. É importante a pessoa ter uma percepção baseada na PNL para que essa comunicação seja efetiva, para que ela consiga transmitir de fato o conhecimento e ter o retorno de quem está ali assistindo. Como que você vê isso? Eu acho que comunicação é absolutamente importante e a PNL tem muito recurso para fazer com que a gente tenha uma comunicação que eu falo que é mais estratégica e mais ativa. Porque, a princípio, às vezes a gente fica meio que deixando correr livre, né? Eu vou explicar, você vai entender se você entender, né? E, aliás, eu falo que a pior coisa que eu escuto de professor, de instrutor é: eu fiz o meu trabalho de ensinar, se o aluno não fez a parte dele de aprender, poxa, a gente tem que buscar mais recurso que isso, né? Então, tenho muito essa ideia de que a comunicação é exatamente o que a gente tem, onde eu posso ser flexível para conseguir transmitir minha mensagem. Então, eu tenho que saber explicar de um jeito, explicar de outro, explicar de outro, explicar de outro. A gente precisa adequar ao público. Exatamente. Eu trouxe uma pergunta, eu criei algumas perguntas sobre isso,
E eu até tenho uma em relação a essa comunicação sobre quem aprendeu. Como lidar com participantes que interrompem, questionam demais, tentam descredibilizar o instrutor, não se interessam durante o treinamento e acabam não aprendendo ou desenvolvendo. Porque você comentou sobre as várias linguagens e eu tinha pensado sobre isso. Mas isso é tudo uma pessoa só? Porque às vezes você tá ali para falar em público e você tem aquela pessoa que quer te descredibilizar ou de alguma forma é muito questionador. Podem ser pessoas diferentes, às vezes pode estar numa mesma pessoa. Por que eu estou te perguntando isso? Você falou sobre eu preciso adaptar, né? Para a pessoa ter um aprendizado e não é sobre se ele aprendeu ou não, é quais são as formas que eu estou buscando para desenvolver isso nele. E tem aquelas pessoas que, de alguma forma, aí casa com o que você falou no início, parece que já chegaram ali para não dar certo. Querendo não gostar. Querendo não gostar que não dê certo. Eu consigo melhorar a comunicação através da PNL e evoluir essa pessoa de alguma forma? Tem uma coisa curiosa aí. Porque num contexto de uma aula, como é que você sabe que alguém está querendo te descredibilizar? Habitualmente, vamos pensar na minha área, treinamentos normativos. Às vezes acontece do aluno chegar e puxar uma pergunta, algum questionamento, talvez até sem, e eu falo muito sobre a importância de ter conhecimento para você saber o que você está falando e tal. Se a pessoa puxa umas perguntas que às vezes nem tem vínculo com o assunto para te testar, ver se você sabe, ou às vezes vai muito profundo em algum tema, mais ou menos em cima, sabe, dessas... Se é outro, como é que você sabe que a pessoa está querendo te testar? Tem muito, pode falar. É porque essa é a ideia, né? Quando você tá em sala, você tá falando para um público, você tem aquela ideia, porque tem hora que o aluno puxa algumas coisas que você vê que não tem nada a ver, ele tá falando ali para... Enfim, eu não tenho um exemplo prático aqui agora para te dar, ou... Né? Eu já tô te entendendo. É que você tá descrevendo vários perturbadores, a gente chama de perturbador do treinamento diferentes. Mas esse que descredibiliza a gente é interessante. Eu nunca tive esse perturbador. Mas eu acho que eu tenho uma receita para não ter esse perturbador. Perfeito. Dê a receita. Eu comecei a dar palestra, eu era muito novinha. Comecei esse negócio de querer fazer curso, eu tinha 11 anos. Isso que é vontade de ir para fora do país. Sim. Entendeu? Mas quando eu tinha, assim, 16, eu comecei a dar palestra. E é muito esperado que você vai chegar lá, tem uma menina de 16 anos para dar palestra, você já é uma pessoa experiente, de que alguém ia fazer esse tipo de coisa, eu nunca tive. Quando eu começo a aula, eu já me coloco dentro de um enquadramento que não vai permitir isso. Então, quando eu tinha 16 anos, meu enquadramento era alguma coisa do tipo: oi, gente, obrigada por terem vindo. É uma honra estar aqui com vocês para poder dividir o conhecimento que eu tenho específico da PNL com pessoas que já são tão formadas e tão graduadas como vocês. Então, obrigada por terem vindo me assistir. Qual que é o truque aí? Não sei, vamos ver se você vai descredibilizar isso. O truque primeiro, dizer quem que eu sou, a quem que eu vim. Meu nome é Kátia Lima e tararara. Se você não disser qual que é o seu cargo, o que você faz, né? Eu lembro que eu me enquadrava como entusiasta da PNL, eu não era nem trainer ainda, né? Você estava começando. Estava começando, exatamente. Eu comecei a fazer treino, né? A gente tinha essas palestras gratuitas exatamente para isso. E a outra é não se colocar como o dom da verdade, eu sou a toda poderosa Kátia que dá cursos, não é bem assim. Então eu sempre me coloco como uma pessoa que está aqui para guiar, que eu não sei tudo, né? A gente quer, assim, a gente tenta descredibilizar a pessoa que está muito lá em cima. Okay? Perfeito. Gente que é gente como a gente não costuma fazer isso. Perfeito. Instrutor, eu trabalho muito com o instrutor que vai dar treinamento e está começando. E esse é um dos pontos que muitos questionam. E a sua abordagem foi muito legal, embora eu não conheça a PNL. Além do superficial, acho que todo mundo conhece.
é algo que eu sempre trabalhei, eu sempre cheguei nos treinamentos. Eu nunca passei por isso, assim, de pegar alguém tentando me testar, mas eu já vivi isso muito com colegas. E alguns colegas, e aí me veio, assim, até essa postura de um pouco... Eu sei muito, né? Eu já vi essa pessoa que está espizinhando, mas aí a técnica para isso eu guardo para quando a gente for fazer o curso de PNL para falar em público na Squad. Ah, maravilha, maravilha. Vai ficar o gostinho. Vai ficar o gostinho. Aqui, você tinha comentado, e no início aqui, quando a gente estava conversando até antes das câmeras, sobre os processos de aprendizado. Uhum. E aqui a gente está falando, né? A gente começou a falar aí sobre a PNL, sobre a comunicação, sobre essa postura. Quero que você enfatize um pouco mais sobre como deve ser um bom comunicador, né? Se eu estou à frente de palestrando, fazendo um treinamento. E tem uma diferença aqui de palestra para o meu público. Meu público faz treinamentos normativos. Uhum. Então, muitas vezes, eles vão estar à frente de uma mesma turma 5 dias. Eu tenho cursos que são 40 horas. E muda um pouco, né, a estratégia de uma palestra de 1 hora para um treinamento de 8 ou 40 horas. Vai ter um relacionamento, né? Vai mudar, né? Como que ele deve se comportar nesse aspecto antes de você trazer para a gente os métodos de aprendizado? Olha, eu tenho uma regra de que tudo que a pessoa faz em sala de aula, ela está fazendo porque ela precisa disso para aprender. Então, as coisas mais terríveis que a gente fica assim, ai meu Deus, essa pessoa não para de fazer conversa paralela, é um saco, é chato, mas ela tá fazendo isso porque ela precisa, ok? Então, se ela tá fazendo isso porque ela precisa, cabe ao instrutor criar estratégias para que a pessoa tenha o que ela precisa para aprender, sem perturbar a turma. Né? Então, o jeito bom de se comunicar é buscar estratégias para falar com todos os estilos de pessoas. Na medida que as pessoas começam uma aula, elas vão mostrando para a gente o que elas precisam. Né? Tem um aluno que faz pergunta sem parar. Tem um aluno que você falou que faz pergunta de coisa que não tem nada a ver. Eu já tive esse aluno, assim. Eu posso contar o caso dele depois. Mas eu tenho que entender o que está se passando e como que eu atendo com a minha comunicação aquilo que a pessoa precisa. E assim, fora as coisas básicas de se comunicar bem. A PNL, Gisele, ela tem essa parte de sistematizar, de entender, mas na medida que as coisas foram sendo sistematizadas, a gente foi criando modelos prontos. Então, a comunicação tem um sistema, tem um guia de passos de como é que você faz para se comunicar bem, né? Então, por exemplo, a pessoa que se comunica bem tem atenção total na pessoa com quem ela está conversando, ok? Então, conversar mexendo no celular, conversar sem olhar direito para a pessoa, essas coisas são erros simplórios até, assim, você não pode fazer isso, né? Tem uma outra coisa que é de você... tá realmente, não é só atento às pessoas, mas ser responsável pela sua comunicação. Então, eu sou responsável por como eu me comunico e observo o feedback da outra pessoa. É claro que cada um tem seu ponto de responsabilidade. Sim. Né? O aluno também vai ter a responsabilidade de ir lá passar as coisas pelos filtros dele, mas eu vou te acompanhar. Eu tô vendo, você tá aqui comigo, você tá fazendo que sim, né, tá sorrindo pra mim. Isso pra mim são indicativos de que você tá me acompanhando, né? Então, eu tenho que fazer, é minha responsabilidade, se eu estiver instruindo uma turma, verificar se tá todo mundo assim, pegar as pessoas que estão ficando desgarradas, porque às vezes tem aquele aluno que ele começa assim no meio da turma, aí ele começa a não entender, ele começa a sentar mais atrás, do ladinho da porta, né? Até que tem uma hora que ele vai embora. Entendi. Então, comunicação é um processo sistêmico que a gente tem que fazer o tempo inteiro e que abrange mais do que só falar. Então tem que perceber os sinais, né? Saber ler a turma, entender o que eles estão dando de resposta. Exatamente. E se tudo mais der errado, foca em tentar relacionar bem. Tipo, recuperar, às vezes a gente teve um atrito, tentar recuperar essa relação. Nada é mais importante do que o relacionamento. E às vezes as pessoas, quando a gente tá dando uma aula, a gente fica com receio, tipo, poxa, eu tinha que passar matéria, né? Assim, como é que eu faço?
Você pode passar matéria que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sim. Porque se a pessoa tá com uma relação ruim com você, o rendimento dela cai muito. Então, é melhor e mais fácil, mais produtivo eu recuperar isso e depois tirar algum assunto do que eu ficar malhando em ferro frio. Porque você vai insistir e não vai ter retorno. É aí Exato. onde o aprendizado não acontece. Exatamente, né? Tem essas máximas, assim, de que a porcentagem que se aproveita do que é falado, o impacto disso é muito menos importante do que o como é falado. Todo mundo já teve aquele professor que é fera, mas ninguém consegue aguentar ele, porque ele é muito grosso, porque ele trata as pessoas de um jeito que não é legal, né? E tem aquele que marcou a vida pela gentileza, pela bondade, pela atenção, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Então, isso é um fato importante. Falando sobre os aprendizados, os métodos, que você consegue deixar, assim, para que quem está assistindo fala, então eu vou observar isso daqui para frente mais? Que, né, dentro do processo que você falou, né? Tem tipos de aprendizados diferentes? Tem tipos de aprendizados diferentes. Eu até penso que para coisas de normas, regras, devem ter as pessoas que aprendem isso com mais facilidade. Deve ser a pessoa que é mais detalhista, mais sequenciada, já tem um estilo cognitivo mais parecido com isso daí. Então, a gente tem essa pessoa que a gente fala que ela é sequencial, que ela te fala... É aquela pessoa que faz uma lista, tipo, 1, 2, 3, 3A, 3B, e ela segue essa lista, né? Essa pessoa, às vezes, ela tem até muita dificuldade de sair do manual. Se ela precisar de uma flexibilidade ela não tem, né? Então, tem que fazer e fazer o certo. Acho que a gente conversou ontem, vocês falaram de um profissional que estava sempre assim, não, mas esse é o jeito certo. Eu não posso falar do jeito errado, eu tenho que falar do jeito certo. Tipicamente uma pessoa desse padrão mais sequenciado, que não aceita fazer as coisas, mover 1 milímetro para fora do que é o que é o padrão certinho, né? E precisa de uma flexibilidade. Em relação à turma, Tudo por precisa, exemplo. né? Quando tanto o aluno quanto o professor tem que ter flexibilidade, né? Esse padrão costuma ser menos flexível, porque esse é o padrão que a nossa professora de pré-primário falou que era certo, né? Então, a gente aprende na escola a fazer fila por altura, né? Você tem que escrever as coisas dentro dessa ordem sequencial, o que para mim é bem lógico, né? Ordem sequencial é uma ordem que, se eu organizei uma coisa assim, aqui, eu consigo te explicar, você vai pegar perfeitamente, né? Outros estilos podem não ser tão fáceis de transferir quanto esse. Mas essa pessoa precisa de detalhe, essa pessoa precisa de... Sabe quando você lista várias coisas, se você pular uma, essa pessoa tem um ataque cardíaco, assim, não. Ela se perde. É a pessoa do método. Essas pessoas são boas até no ambiente de trabalho para processos, né? São ótimas. As pessoas costumam brigar com elas, porque ela é muito cri-cri, porque ela é muito picuinha, né? Então, tudo tem o bom e o mal, né? Mas a pessoa desse padrão, especialmente na nossa cultura, ela tende a ser um pouquinho maltratada. Por mais que ela tenha um padrão de comportamento que todos nós precisamos, especialmente nessa área de segurança, né? A gente ainda assim tem uma tendência de querer ficar falando para essa pessoa que ela tem que... Calma, não tem problema se pular isso daí, né? A gente fica brigando. Quando a gente está falando dos jeitos das pessoas, normalmente quando a gente briga com alguém, a gente está reclamando a respeito da característica que a gente mais precisa. Eu já ouvi falar isso, né? Não é sobre o outro, né? Aquilo que te incomoda no outro, não é sobre ele, é sobre você, algo assim? É sobre você, exatamente. Porque se eu gosto de fazer as coisas espontaneamente, fazer em qualquer ordem, esse negócio de seguir a sequência parece insuportavelmente chato. Né? Eu sou essa pessoa. Eu também. Eu sou a pessoa do improviso, eu sou a pessoa que age de última hora. Eu incomodo quem precisa de método. Pablo, que me escute agora, né? Que provavelmente... E ao mesmo tempo, talvez... Eu incomodo essas pessoas porque eu sou mais do improviso. E eles me incomodam porque eles são muito organizados.
E ele é a pessoa que você mais precisa, né? Exato. A gente fica brigando um com o outro, de forma que você, às vezes, fica até mais caótica dentro do seu padrão e ele fique mais rígido dentro do padrão dele, né? Mas Se a gente entender que o que ele faz é tudo que eu não quero fazer... Eu tô começando a aprender isso. Às vezes a gente... eu preciso que eu dele. tô brigando, gente? Pra que eu tô brigando? É aquela pessoa que contrata a secretária para ela organizar a agenda, depois reclama porque ela tá muito rígida. Pô, não. Contratou para isso, né? Legal, isso é interessante, porque são pessoas que se complementam, porque a pessoa que é muito rígida, ele precisa de uma flexibilidade que ele não consegue. Talvez ele veja isso na pessoa que é assim. Exatamente. Agora, se eu sou instrutora e eu sou desse padrão sequencial e eu tenho você como aluna, eu tenho que dar meus pulos. Né? Eu tenho que saber me comunicar não só com a pessoa que tem um padrão igual ao meu, mas a pessoa que tem um padrão igual ao seu. Que provavelmente é uma pessoa que gosta de conexão, que gosta de entender o sistema como um todo e buscar o que está conectado em quê. Provavelmente é aquela pessoa que quer ver tudo para depois buscar os detalhes, entender como que as coisas se relacionam, né? Se eu não te der isso... Você vai ficar, daqui a pouco você está querendo conversar com alguém, tem uma boa chance de você ser o aluno que a gente fala que é a pessoa que fica te puxando para trás. Aqui, como é que é isso mesmo? Por quê? Porque quando a pessoa às vezes quer o sistema assim, você tem uma lista de muitas coisas, tem uma hora que você fica meio entediado. E essa é a hora que você perde um pedaço. Né? É verdade. Né? Você pode fazer isso chamando o professor ou pedindo para o colega, né? Mas... tem uma chance. Porque você acaba atrapalhando. Você acaba atrapalhando. Mas assim, tudo que a gente faz na aula atrapalha ou ajuda, né? Eu tinha uma colega na faculdade... Lembra da minha infância, cara. Você era muito criticada? Nossa, eu lembro uma vez, minha mãe foi chamada na escola e a professora falou exatamente essa frase com minha mãe. Falou, a Gisele, ela pega tudo muito fácil, só que ela dispersa os colegas. Porque ela conversa demais e ela tá prejudicando os colegas, porque ela consegue e o colega não. E era exatamente isso. Eu pego as coisas com mais facilidade e eu sou mais dinâmica. Típico da pessoa que vê o sistema, mas porque você vê o tudo, você entendeu. E aí eu entendi, eu consegui ir bem nas provas, mas eu tava prejudicando meus colegas, que talvez era esse que precisava dos pontos alinhados. Exatamente. Eu lembro da professora falar isso com minha mãe, assim, sempre era o ponto de reclamação nas reuniões. E eu sou assim até hoje. Eu sou, né, claro, eu gostei muito da gente trazer essa conversa, porque eu sou muito assim, né? E isso é ruim por um lado, me atrapalha em alguns aspectos, e é um ponto que eu tento corrigir, mas ao mesmo tempo eu já entendi que também não adianta eu querer moldar demais, porque eu sou assim. Então eu preciso me adaptar, ter pessoas do meu lado que vão ser o processo, né? Organizar o processo. Você pode ter certeza que se você estiver numa sala de aula, você pode fazer um esforço para você ser mais sequenciada, para você acompanhar as pessoas do jeito que elas estão, que a aula está sendo dada, mas você precisa do seu estilo também. Então, você tem que buscar um jeito de traduzir o que está sendo dito com o seu jeito. Tá? O que nem sempre é muito fácil, e eu entendo que isso é papel do instrutor. Né? É claro que, assim, você sabe que funciona para você, bebê. Faz, né? Eu sei que eu preciso de metáfora. Se eu não conseguir tirar uma coisa daqui e explicar no outro, eu não vou entender. Eu sou um pouco assim também. Porque a metáfora, se você fez uma metáfora, você entendeu a estrutura. Né? Se eu consigo entender uma coisa num contexto completamente diferente e elas são análogas, é porque eu entendi a estrutura. E se eu entendi a estrutura, eu entendi o sistema. E se eu entendi o sistema, eu entendi. Entendi. Né? Então, eu lembro que eu tava com meu marido, eu falei assim, gente, eu tava passando no rádio um negócio sobre Bitcoin. Eu disse assim, eu não entendo esse trem. Aí ele falou assim, pela milésima vez, eu vou pedir para ele me explicar. Assim, não, vamos lá, me explica. Como que funciona esse trem de criptomoeda? Aí eu pensei, não. Enquanto ele fala, eu vou tentar traçar uma analogia. E aí ele começou a me explicar, assim, acho que eu entendi. É como se eu tivesse uma coleção de selos. E esses selos, eles têm um valor, mas é só porque a gente dá esse valor, porque eu considero esse selo melhor ou pior, e outras pessoas também. Ele, é isso. E aí eu posso ter uma coleção de selo, que ela é única, e ela vai valorizar.
Agora, se todo mundo tem esses selos, é isso, sim. Gente, é uma metáfora que é tão quase a coisa, né? Mas aí eu entendi, ok? E Eu aí, gosto. se tiver gente querendo entender de criptomoeda e acabou de entender, de nada. Mas isso é tão interessante. Tem uma aula específica que eu faço e um tema específico que eu associo com a máquina de lavar roupa. Uhum. Que tem o mesmo sistema, embora sejam processos diferentes, legislações aplicáveis diferentes, mas funciona do jeito que eu preciso que ele entenda a parte complexa. E aí eu vou lá na cozinha, na casa, falo da máquina de lavar, entendeu? Ah, entendi. Porque se ele entendeu ali, ele entendeu o processo complexo. Eu faço isso muito. Eu gosto, assim eu consigo memorizar. É interessante. É uma ferramenta de aprendizado muito boa. E olha só, tudo que eu falo que são tipo os pontos altos de cada um desses estilos cognitivos, eles são bons para todo mundo. Metáfora é bom para todo mundo. Sequência é bom para todo mundo. Vai procurar um livro numa biblioteca que não está sequenciada. Sim. Ok? Todos É eles... necessário em algumas coisas, em alguns momentos, né? Exatamente. A ideia de que o instrutor, sabendo de como que a gente funciona, de que ele tenha jeitinhos em todos os estilos, né? Que eu saiba falar para todo mundo. Então, essa coisa de modular a comunicação e também de saber ser um comunicador abrangente, que está ligado em todo mundo, né? Às vezes, a pessoa que tem mais esse padrão sistêmico de conexão é uma pessoa que foi muito criticada na infância. Costuma-se dizer dela que ela tem muito potencial, se apenas ela estudasse o tanto que é o potencial dela, porque o jeito dessa pessoa de estudar muitas vezes é sonhar acordada, ela fica pensando a respeito do assunto, enxerga o assunto acontecendo no mundo, e as pessoas ficam querendo que ela vá ler o livro, né? Mas isso não combina com o jeito dela. E a gente tem que aceitar o estilo da pessoa. E é aí que eu acho que a gente pega na comunicação. A gente acha que existe só um jeito de comunicar e que se eu tô comunicando, às vezes eu tô comunicando tudo que eu tenho que falar, você tinha obrigação de me entender. O que absolutamente não é o caso. Não acontece. Né? Agora, uma dificuldade. E aí, eu acho que eu já sei que você vai me responder, mas... A pergunta é mesmo assim. A dificuldade. Eu, como instrutora, e quem é instrutor que vai acompanhar isso aqui, como eu identifico na minha plateia, no meu público, naqueles alunos, esses perfis? Só de ver o comportamento deles, existe uma metodologia, e aí você falou que na PNL, por exemplo, existem caminhos. Existe um caminho para que porque eu vejo isso, e eu vou te exemplificar, vai ficar mais claro. Nós fizemos alguns treinamentos agora recentemente sobre processo de vendas, liderança, e aí você tem perfis comportamentais, e aí tem 4 perfis, aí dependendo da linha de estudo, você vai ter 4, São 5 sempre perfis. 4. E aí o que acontece? É muito bonito você entender que tem uma pessoa que é mais analista, tem uma pessoa que é mais executora, tem um que é comunicador. Mas como é que eu sei, né? Isso. Aí tá, pra venda, eu tô com um cliente no telefone, como que eu identifico? E aí trazendo agora para treinamento, para comunicação numa palestra, que é o que nós estamos falando. E aí eu mudei um pouquinho o foco, né? Não sei se eu mudei dos 4 estilos, mas eu sempre terei pessoas que são mais analistas, outra que é mais comunicadora. Claro que o comunicador ele já vai falar e é até mais fácil de identificar uma pessoa que se expressa ali e tal. Essa identificação, para mim, é um ponto que dificulta, porque talvez eu acho que eu estou comunicando da forma que aquela pessoa deveria aprender, mas não é a forma dela. Olha, às vezes você tem que aprender a traduzir as coisas dentro dos comportamentos das pessoas e às vezes é o comportamento, às vezes é a motivação da pessoa, mas eu tenho alguém levantando a mão e perguntando todos os detalhes, a pessoa é sequenciada. Se eu pegar esses padrões cognitivos, eu também tenho 4. Tem essa pessoa que sequencia, eu tenho essa pessoa que conecta e faz analogia, eu tenho uma pessoa que ela classifica, ela separa o mundo em blocos, e eu tenho uma pessoa que ela agrega, ela quer... Sabe aquela pessoa que quanto mais melhor? E ela vai fazer um evento, e aí ela quer adicionar uma coisa, adicionar outra, vai fazer de novo, vamos fazer mais, e isso. Ela quer agregar coisas. E aí eu vejo pelo que a pessoa faz na sala de aula, entendeu? Entendo. Então,
Uma pessoa que faz umas perguntas que parece que está questionando, costuma ser uma pessoa que classifica. Mas eu sei isso dentro de uma base de conhecimento, da cognição e de relacionamento, que aí, assim, novamente, é o gostinho, fica para o curso depois. Mas só para você completar, existe uma formação que eu consigo aprender isso? Sim, tanto na formação de PNL, quanto na formação para PNL para falar em público, eu falo bastante disso. É uma informação muito necessária. Mas, por exemplo, você me chamou para vir no podcast. Você não me falou o que é dito no podcast. Você não me mandou uma coisa falando assim. A única coisa que você fez comigo foi me mandar uma mensagem ontem confirmando. Você não é sequenciada. Ok? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu tô lidando com uma pessoa que não tem problema se der um pouquinho, se sair um pouquinho da trama, se tiver uma coisinha que tiver um erro. Eu tô lidando com alguém, assim, agora é fácil falar que você já falou que você gosta do improviso, né? Mas eu já tinha certeza disso, de que você se vira nos 30. Né? Se eu pegar aqui, tirar o telefone, assim, Gisele, grava um vídeo pra mim, nós vamos falar sobre o podcast. Eu liguei, você vai falar. Você não vai falar, ai não, Kátia, pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso. Verdade. Né? Então, pelo jeito das pessoas... Você né, consegue entender. Eu consigo, assim, é claro que eu vou tateando, né? Às vezes é muito fácil, às vezes é um pouco mais complexo, né? Mas eu já tenho, das pessoas que eu conversei aqui, eu já comecei a saber. Eu sei por causa do jeito que você age, eu sei por causa da pergunta que você faz, pelas motivações que você tem para fazer uma coisa, né? Então, isso que às vezes eu faço umas perguntas que são muito esquisitas, né? Tipo, mas baseado em quê, você sabe? Você acha que a pessoa tá te questionando, por exemplo, né? Porque essas perguntas me dizem muito sobre como que você representa. O que a gente fala e o que a gente faz... Antes da gente fazer, está representado lá dentro da nossa cabeça, lá dentro da nossa programação. E é por isso que quando eu mudo a representação na nossa cabeça, eu mudo também o comportamento. Okay? Porque tudo vem de dentro. Porque tudo vem de dentro. Então, essas coisas, elas são padrões. Isso é o jeito que você pensa e você me mostra isso o tempo inteiro. Okay? Perfeito. Mas tem que ter um curso, tem que ter uma formação. Tem. Isso aí eu não consigo explicar em 10 minutos como é que você... Tem que ter treinamento, principalmente. Eu falo que a pessoa que faz o curso de PNL é um curso longo. Às vezes a pessoa vem, faz o curso e ela não pratica, ela não leva para casa, ela não observa. Essa pessoa vai ter uma coisa do curso, ela vai ter as mudanças que vêm com o curso. Assim, você muda o seu jeito de ver o mundo e tal. Mas ela não vai ter as técnicas para ela usar, nem todas essas estratégias para observar as pessoas e tirar conclusões, né? Então, por exemplo, eu tenho uma noção de que com você, se eu te passar uma lista detalhada do que eu planejava falar, tem uma boa chance sem querer enrolar ele jogando lixo, né? De eu ter talvez não, porque eu sou muito educada, mas talvez eu não fosse ter o melhor da sua boa vontade, talvez eu fosse ter lá vem esse podcast, né? Então, eu tenho uma noção do que eu faço com as pessoas baseado nesse tipo de observação. E em sala de aula, não é diferente. É o momento que você conecta com todos. Então, aquela pessoa que tem conversa paralela, que é uma IRCA, essa pessoa, para aprender, ela precisa conversar. Já conversou sobre uma coisa que você aprendeu? Não é uma delícia? Você trocar ideia, às vezes, com uma pessoa que não sabe nada daquilo. Eu dou aula de tudo que eu aprendo para todo mundo. Exatamente. Essa é a pessoa, muitas vezes, da conversa paralela. Ela precisa dessa troca. Então, se eu for professora dessa pessoa, eu vou dar tempo de tempos em tempos para ela conversar. Eu vou fazer pausa para isso. Eu vou puxar a língua dela para ela conversar comigo. Aliás, esse aluno é um recurso. Você gosta de interação na sua aula? Então, esse aluno que faz a conversa paralela, especialmente quando você chama ele e fala, mas eu tô conversando sobre o assunto da aula. Isso mesmo. Esse é o aluno que você puxa para conversar com você. Quando você, você perguntou uma coisa e deu aquele... Pois é, você puxa, fulano, com você, como é que foi? Essa pessoa vai te responder e vai ser bom, ok? E é bom para ela também. Às vezes essa pessoa é alguém que levantou muita mão pro professor e o professor brigou com ela, porque ela não estava deixando a aula andar. Aí ela conversa com a pessoa que está do lado. Maravilha. Né? Então,
É incrível, né? Como é que a gente consegue sistematizar as coisas. Demais, demais, demais. O poder do hábito vem disso? Um pouco dessa sistematização? Não exatamente. O hábito é uma... É porque eu entendo de onde que você fez a conexão, né? Porque uma coisa que você repete muitas vezes vira um hábito. Só por curiosidade. Se essas assim, conexões, né, tem... Não exatamente. Que isso tem... é outra coisa, né? Não isso está vinculado à comunicação. Esses padrões, eles têm muito mais a ver com o jeito que você aprendeu a pensar. A gente não sabe se é o jeito que você nasceu com ele, se é o jeito que você aprendeu, mas é possível aprender todos. E isso é o jeito que você mais facilmente raciocina. É o jeito que você precisa para você aprender uma coisa nova. Hábito é uma coisa que, de fato, eu tenho que repetir para eu aprender. E pode ser uma estratégia. Às vezes tem coisas que como instrutora, a gente repete para criar o hábito nas pessoas de fazerem isso. Eu mesma sempre tenho um assunto na PNL que chama calibração. Calibração, eu falo em todos os exercícios. Que é observar os sinais da pessoa para entender o que se passa por dentro dela. Então, todo exercício, gente, além de tudo isso, calibração. Calibração. Observa. Para criar no hábito das pessoas de fazer isso, né? Coisas mais simples precisam de pouca repetição, coisas mais complexas dependem de muita repetição. Sabia que uma coisa do tipo você mudar o seu hábito alimentar demora, assim, 2 anos para você fixar, que é o tempo que seu cérebro demora para criar os novos caminhos, para aquilo ali realmente estar fixado. É muito tempo. É muito tempo. Você não segura a dieta. A pessoa tá Começa e para. A pessoa tá querendo fazer uma dieta que é super restritiva. Ela aguenta fazer isso por 3 meses no máximo, né? Ela tem que ter uma dieta que ela muda tudo e que ela consegue manter por 2 anos, mas acho que ela consegue manter para a vida. Depois de 2 anos fica automático. Perfeito, né? Perfeito. É interessante. Qual dica você dá para quem está começando a querer falar para pessoas, dar aula, não conhece nada desse processo cognitivo, não conhece nada dessa área, mas você é a pessoa que conhece e entende a importância. Que dica você dá para quem, sabe? Eu tenho muito aluno que está começando, assim, tá estudando, aprendendo, com a intenção de começar a ministrar um treinamento. Finge. Finge que você é a pessoa que você quer ser. Então, para pensar quem são as suas referências, qual é o seu repertório de pessoas que se apresentam bem. Okay? O que é que tem nelas que é interessante? Porque isso faz parte do processo, criar um personagem. Eu tenho uma técnica de criar personagem que é incrível. Mas se você não tem a técnica ainda, se imagina sendo essa pessoa, né? Porque daí você tem a confiança para fazer. As outras coisas você vai aprendendo. Porque, é o que eu imagino. Nem todo mundo gosta de palco. Eu adoro palco. Eu sempre gostei. Eu era aquela criança que queria ser protagonista no teatro. Okay? Não sei como é que eu não fiz teatro. Sempre gostei. Eu apresentava o trabalho para não ter que fazer. Mas se você não gosta de palco, você tem aquela timidez e tal, imagina que você é outra pessoa. Agora, eu não sou mais a Kátia. Eu falo que eu tenho meu personagem, né? Meu personagem se chama Kátia Lima. Kátia Lima é só na hora de trabalhar. Nas outras horas é só Kátia, Cacá, Kátia Pimenta, que tá no meu nome. É legal, inclusive, fazer isso. Se dá outro nome. Qual vai ser seu nome nisso daqui? E aí, na medida que você se aprender novos recursos, você insere no personagem. Acho que eu dou essa dica. E no mais, assim, comunicar e relacionar. Assim, relação é o mais importante que você vai ter, né? Comunicação, assim, lembra que se a comunicação não tá dando certo, é você que tem que mudar, ok? Não coloca essa carga no aluno, não briga com seu aluno. É assim, aquele aluno tá enchendo o saco. Na hora que você briga com ele, todo mundo briga com você. Verdade. Então... As pessoas vivem em grupos, né? Um apoia o outro, né? Ali somos todos alunos. Exatamente. Então, na hora que você maltrata alguém, todo mundo vai pro lado da pessoa maltratada. Então,
Lembra disso, né? Busca os seus jeitos de comunicar enquanto você não faz o curso, né? Enquanto não começa de verdade, né? Busca os seus jeitos de comunicar. Interessante, porque às vezes você falou de algo muito importante. A pessoa é tímida, tem dificuldade de falar em público, mas na minha área, viver de treinamento é uma possibilidade de crescimento profissional, ganhos maiores, a pessoa consegue desprender, por exemplo, da CLT. Então, às vezes, ela quer forçar essa barra, né? De eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade, mas eu preciso, porque isso é uma porta que vai se abrir. Então, ela ter um caminho para trilhar é legal. Entender, né, que existe um processo. Eu falo isso muito com meus alunos, né? É treinável. Ao falar em público, a gente consegue desenvolver, tem formações e tudo mais. E o falar em público, você traz a PNL, né? Como, se a gente fizer, por exemplo, um treinamento, ou se a gente for fazer um desenvolvimento de uma equipe para falar em público, a sua base vai ser na PNL. Ah, sim. A base de tudo que eu falei aqui hoje é a PNL, né? A gente poderia ser técnico, eu posso buscar os fundamentos, explicar as bases para poder falar de como que isso tem conexão, né? Mas tudo que eu falo tem a ver com programação neurolinguística, né? Você acha que é mais eficiente? Eu sei que você gosta, né? Mas assim, por exemplo, tem um curso para falar em público. Tá, vou dar umas técnicazinhas, né, projeção da voz, essa parte mais externa, né? Gestual e tal. Na programação neurolinguística, eu vou reprogramar de dentro para fora. Inclusive, quando a pessoa quer um curso de oratória, que é exatamente isso, como é que eu me movo e tal, não é comigo. Eu acho essas coisas muito interessantes, mas o que eu percebo é que quando você faz a mudança, isso que você está falando, a mudança lá dentro, para eu aprender a fazer as coisas, é outra história. Essa coisa da movimentação da mão se torna uma coisa quase que irrelevante, porque quando você está com a técnica, isso é muito mais, o que as pessoas vão observar muito mais, né? É claro que sim, isso só é muito relevante quando a pessoa está fazendo uma coisa muito aberrante. Né? Então, se a pessoa mexe igual boneco de posto, aí a gente tem que fazer uma mudança. Mas, fora disso, é realmente o tete a tete e a gente fazer o relacionamento e tal, isso aí é muito mais importante na visão da PNL, né? Pelo menos. Porque é uma mudança maior. Dentre as questões que eu trouxe para a gente conversar, eu trouxe o seguinte: quais são os principais erros que você observa em pessoas que falam bem tecnicamente, mas não conseguem prender a atenção dos ouvintes? Tem gente que... você falou do professor, né? Eu acho que você já até entrou um pouquinho nisso. Mas a minha área é muito técnica. Como eu te disse, a nossa base é normativa. Então, é lei do Ministério do Trabalho. Então... Você estuda, entende, mas... E só para você, antes de você falar, só para completar. Quando eu ministro um treinamento, eu preciso atingir esse colaborador de uma forma intensa, porque eu preciso que ele tenha uma mudança de comportamento. É um colaborador que não usa um equipamento, e esse equipamento pode salvar a vida dele. E no meu treinamento, eu vou ensinar ele a usar o equipamento, eu vou mostrar a importância disso, e eu preciso que depois do meu treinamento lá na empresa, ele utilize. Então, eu tenho uma base técnica fundamentada, mas eu preciso que esse colaborador entenda e mude o comportamento. Como que eu trabalho isso? Assim, o que você... Uma coisa, se eu só voltar atrás numa coisa, gente, eu não quero falar mal do curso de oratória. Cursos de oratória são muito legais e eles somam muito ao curso de PNL. Eu só queria dizer que o nosso foco é diferente. Sim, né? Uma abordagem diferente. Exatamente. Inclusive, vem muita gente que fez curso de oratória primeiro, ou gente que faz o curso de oratória depois, e eu vejo que fica uma coisa bem sofisticada. Tá? Mas então, sobre a pessoa, são duas coisas, na verdade, que você me colocou. Uma da pessoa que sabe muito tecnicamente e não sabe passar, e a outra é sobre como que você convence alguém a fazer uma coisa que ela acha desnecessária. Porque, na verdade, às vezes eu sei tecnicamente muito, mas eu preciso dessa conexão com essa pessoa. Para que ela entenda e aplique isso depois, né? Tá. O que acontece que a pessoa não faz? Ela não acha que precisa.
Simples. Não viu importância. É tipo você querer que uma criança de 7 anos arrume a cama. Ele não acha que precisa. Okay? Enquanto a pessoa não tiver certeza de que aquilo é necessário, ela não vai fazer. Na verdade, tem outras coisas que às vezes acontecem, né? Às vezes a pessoa acha que ela não precisa, às vezes a pessoa não sabe como fazer. Isso, que eu acho que são as coisas que eu atentaria se eu estivesse instruindo isso, né? Será que a pessoa realmente tem todos os recursos? Será que ela está hesitando que ela não sabe? A outra coisa é de todo mundo achar que é ela que tem que fazer. Porque às vezes tem aquela pessoa no grupo que a gente acha, tadinho, vamos fazer pra ele. E a gente faz pra ele. Na empresa eu acho que às vezes é meio esquisito pensar isso, mas pense em casa. Quem tem irmão mais novo, mais velho, sua mãe te cobrava de fazer, especialmente se você é menina, né? Sua mãe te cobrava de fazer tudo que ela cobrava. Que, aliás, ele fazia tudo que você fazia. É mais improvável. As tarefas, às vezes, que a gente dá para certas pessoas, a gente, às vezes, é meio mais delicado com umas. Então, tem isso, tá? E tem, assim, uma outra razão, que é de que a pessoa pode ter razão, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes tem algum método de segurança que às vezes precisa ser revisto, que as pessoas estão fazendo e elas não era para elas estarem fazendo. Posso contar um casinho? Pode, claro, deve. Eu já vi uma pessoa que trabalhava num laboratório de patologia. Caso meio, sim. Eu trabalhava no laboratório de patologia e era a pessoa que cortava carcaça de bicho para fazer necrópsia, ok? E tinha uma obrigatoriedade de usar uma luva na hora de fazer isso, uma luva de uma malha de metal, para proteger a mão da pessoa. E ela passava, beleza. Um dia chegou uma pessoa nova para fazer isso e essa pessoa não usava a luva. E assim, vinha alguém e falava alguma coisa, ele ia lá, colocava, mas assim, daqui a pouco ele ia lá e tirava a luva de novo. E aquela coisa de você pensar, a pessoa tá louca, por que ela não tá usando? Porque para proteger os dedos dela, a mão dela, por que ela não estaria usando? Aí eu fui perguntar, né, tipo assim, fulano, tá acontecendo que você não usa a luva? Ele, tá, já foi começar a colocar assim, não, eu tô querendo entender, eu tô vendo que você sempre fica sem ela. Tem alguma razão pra você fazer isso? Ele, é o seguinte, é porque eu trabalhava no frigorífico antes. E no frigorífico, a gente só usa essa luva para passar quando você vai cortar uma peça, para se a faca bater na sua mão, você tá protegido. Mas quando a gente passa na serra, a gente não usa, porque a serra prende a luva e ela destroça a sua mão. Okay? Então, a gente, no frigorífico, isso é proibido até. E aqui eu vejo que usa, mas eu tenho essa preocupação. Aí eu fui procurar os professores, assim, ele estava certíssimo, tá? E eles abandonaram o uso dessa luva de metal, né? Então, né, isso para essa parte do trabalho. Essa é uma possibilidade da pessoa estar certa e a gente ter que rever algum tipo de processo de segurança, né? Mas o mais comum é que a pessoa não entende por que ela precisa fazer isso, né? E aí eu tenho que explicar para ela por que precisa. Por que ela não acredita em mim? Porque ela não confia. Que ela acredita mais na referência dela, ou acredita mais na referência de outras pessoas do que na minha referência. E aí pode ser que eu tenha que construir um relacionamento com essa pessoa para ela me dar mais moral, né? Tudo volta para relacionamento e comunicação, né? Mas eu tenho que construir com ela, às vezes eu tenho que construir uma relação bem próxima com a pessoa que é a liderança informal, né? Que é aquela pessoa que, se ela estiver do meu lado, todo mundo vai comprar a minha ideia. Né? Então eu tenho que usar essa pessoa, porque às vezes essa pessoa é a que está falando, inclusive, que é para fazer diferente, né? Então eu tenho que convencer mesmo a ela, né? Então esses seriam os caminhos. É complicado às vezes porque o tempo de contato do instrutor com o colaborador é pequeno no treinamento. E entende-se que, nesse pequeno tempo, esse colaborador tem que entender a importância daquilo, porque para nós, né, nós que somos profissionais da segurança do trabalho, nós entendemos que é sua vida, é sua mão, é a sua integridade física, a sua saúde que vai embora. Então, é muito óbvio que você tem que fazer. Mas
ele não abre essa mente. E é isso, né? Talvez ele não chegou a entender desta forma, né? Pode ser também que o relacionamento tenha que o treinamento tenha que ter mais foco no relacionamento do que tem foco em explicar toda a instrução de ser detalhista em certas coisas. Então, às vezes, é um momentinho antes da aula de perguntar o nome de cada um, entender como que cada um trabalha, o que cada um valoriza. Porque se eu quero te convencer, o melhor é usar as suas estratégias contra você, a seu favor. Entendi. Né? Entendi. Mas, então, por exemplo, eu vou dar um curso, logo no início eu quero saber o nome, objetivo e profissão de todo mundo. Porque se eu sei sua profissão, eu consigo pegar o que eu estou ensinando e jogar dentro da sua profissão. E isso vai motivar você a fazer. Claro, a comunicação vira para mim, né? É claro que meu trabalho é mais fácil, porque eu estou trabalhando com pessoas que vieram com o objetivo do curso. Uhum. Mas mesmo assim, né, eu vou buscar atender o objetivo da pessoa e mostrar para ela como que aquilo ali é alcançado, né? Então, pode ser que desde o início fosse necessário trabalhar o objetivo das pessoas com segurança. O que elas estão dispostas a arriscar? Ok? Então, olha, seria um enquadramento bom, hein? Sim. Considerando a sua segurança aqui, o que você está disposto a arriscar? Porque se você não usa isso, você está disposto a arriscar X, né? Você está disposto a arriscar suas mãos, você está disposto a arriscar sua visão, né? Você acha que a velocidade vale, a velocidade que você está ganhando vale o risco de você fazer isso? Né? Então, buscar mais a reflexão, talvez, do que o ensinamento direto. Perfeito, você deu um boom na minha cabeça aqui. Vou levar isso para minha turma, vou levar isso para meus alunos. Eu formo instrutores. Meu trabalho hoje é formar instrutores que ministram os treinamentos. Uhum. Então, eu tenho algumas formações de algumas normas e eu preparo esses instrutores. E é isso, eu quero que esses instrutores tenham um diferencial, que eles saiam para o mercado e comecem a ministrar treinamento, não só como mais um no mercado. Esse é o meu projeto, é que eles se destaquem. E é sobre isso. Onde que eu vou ter o melhor destaque? Se eu dou um treinamento para os colaboradores de uma empresa e esses colaboradores têm gerem um resultado diferente, eu vou ganhar uma credibilidade com essa empresa e serei contratado para novos treinamentos. Eu passo a ter indicação, ou seja, eu viro aquele instrutor que... É referência. É referência. Mas a referência... Você falou algo que é muito legal. A gente tem uma formalidade de um conteúdo pronto que a gente precisa entregar para o aluno, mas não é sobre o conteúdo pronto, é sobre a conexão com essa pessoa, é sobre o que essa pessoa está sentindo e o que ela vai levar. O que importa para você a respeito disso que eu estou dizendo, né? Essa conexão que a gente tem que criar. Eu acho que todo mundo tem que fazer seu curso. Ah, que delícia. Fico feliz de poder agregar. Assim, eu acho que todo mundo devia fazer PNL, devia ter na escola. Devia. É muito interessante. É uma área que as pessoas... É o que eu te falei. E você sabe o que eu acho que aconteceu muito? PNL. Essa sigla. Ela virou muito moda na internet de uns tempos pra cá. E eu já li sobre, já tinha interesse sobre, não tive a oportunidade ainda de fazer uma formação na área, embora seja algo que eu queira muito, eu acho que agora vai ser o meu momento, né? Mas, porque eu gosto muito dessa área, estudo da mente, eu vejo o quanto isso é um diferencial na vida das pessoas. Mas as pessoas precisavam entender mais profundamente os fundamentos disso. Não só a palavra e o que ela significa, mas os fundamentos, porque é diferente o processo. E instrutor precisa disso. É essa comunicação que vai fazer ele ir além. Uma outra perguntinha, assim, talvez a gente já tenha até falado algo a respeito, mas sobre o travar, né? Tem gente que na hora de falar em público, ele até preparou o conteúdo, ele tem um slide, ele tem uma apresentação, ele sabe até o que vai falar, mas trava. Isso acontece com muitas pessoas, né? Até, sei lá, para apresentar uma monografia, não só um instrutor em treinamento, mas tem gente que trava. Eu diria que isso acontece com todo mundo, em alguma situação ou outra, né? Não tem como eu dizer que eu nunca tive um branco. Eu tive um branco. O que acontece? Especialmente quando a pessoa é novata na área, eu acho que fica todo mundo querendo mostrar muito serviço, sabe? E uma coisa que seria absolutamente normal e aceitável passa a ser uma coisa muito grande.
Já aconteceu de eu falar, gente, perdi totalmente a minha linha de pensamento. Alguém me ajuda? Aí voltar atrás e continuar, né? Especialmente eu que faço muita conexão, às vezes alguém me faz uma pergunta e eu vou lá, né? Assim, então, eventualmente acontece. Tá? Às vezes tem a pessoa que ela trava logo de cara, ela não sabe o que fazer, né? Às vezes nem entra, né, para falar, perde a oportunidade. Se a pessoa não tá nem entrando para falar, aí vem fazer terapia com a Kátia. Aí é difícil de. Tem muitas razões pelas quais isso pode acontecer e é difícil de eu explicar numa coisa só. Mas o que a pessoa que trava deve fazer? Primeiro, aquela dica que eu dei de imagina que você é uma pessoa que não trava. Essa é legal também, tá? Mas engraçado que tem uma estratégia, mas essa precisa de supervisão, que é de travar de propósito. Escolhe o lugar onde você vai travar na sua aula e trava nele, né? E depois você vai adiante. Mas é difícil de responder essa pergunta por causa do Porque às tanto vezes de coisas tem que pode ter. traumas. Às vezes tem trauma. Esses travamentos, que aí a pessoa nem foi, né? A gente tá falando de uma pessoa que trava mesmo. Pode ser traumas, coisas que não tem nem vínculo direto com aquilo. Pode. Nossa, às vezes tem coisa que não tem nada a ver. A gente associa sensações dentro da gente, né? Então, se eu tenho uma situação que foi traumática e aqui eu comecei a sentir uma coisa que tem a ver com aquilo ali, aquilo me vem na hora, a reação vem, né? Às vezes com coisas que são similares, às vezes tem coisa que não tem nada a ver. Ok? Então, eu já vi a pessoa que tinha um trauma de hospital, que a pessoa teve que ficar sozinha, que foi dar impacto na pessoa não conseguir se expressar numa outra língua. Olha que coisa mais doida, né? Então, o que tem dentro da gente, às vezes a gente precisa investigar melhor. Acho que é isso que está me dando dificuldade de responder sua pergunta. Tem tanta coisa que pode ser esse negócio de travar, que é complexo, né? Eu mantenho a minha dica de criar um personagem, né? E também o fato de que isso não é tão importante assim, tá? As pessoas não vão lembrar disso. Elas vão lembrar do bom relacionamento que elas fizeram com vocês. Então, se você achar o jeito de ser simpático, simpática, vá fazer isso, tá? E prepara o seu conteúdo para ser legal. Que no mais... Isso é só um detalhe. E aí, nessas horas, esses exercíciozinhos funcionam? Exercício para voz, sei lá, um laboral, segurar uma coisa na mão para não ficar tão tenso. Que aí são técnicas de oratória, essas que a gente comentou lá atrás, né? Se funcionar, funciona. Se não funcionar, não funciona. Então, depende do trabalho que a pessoa fez para aquilo ali funcionar. Então, tem a pessoa que segura... Então, depende do que tá travando também. Depende do que tá travando. Porque às vezes é só um medo daquele momento, mas às vezes é coisa maior. Às vezes é uma ansiedade intensa que a pessoa tá tendo e que eu digo que é normal. Você não vai perder essa ansiedade. Eu espero que você não perca. Eu lembro que, assim, que teve a hora que eu falei, ai, gente, tô pronta. Nem preciso preparar essa aula, PowerPoint já tem feito. Eu vou só chegar lá e dar. Das piores aulas que eu já dei. Ok, aí depois eu voltei a ficar ansiosa. Ansiedade é importante pra gente preparar, né? Sim. Então, essa pessoa que tem só essa ansiedade, eu diria que isso é super normal. Tá no normal. Né? Mas no mais, essas outras coisas de balançar, se isso funcionou, é porque o problema não é muito sério. Entendi. Provavelmente é mais uma ansiedade, é uma coisa do gênero, né? Uma coisa do momento. Exato. Agora, assim, para essa pessoa que tá travada mesmo, ela precisa resolver esse conflito. Ai, gente, então temos que fazer terapia. Eu sou adepta da terapia. A terapia é o máximo. Eu falo que terapia não é... Terapia é para você não adoecer, né? Tem gente que acha terapia depois tá doente. Terapia é pra vida, né? Mudou muito alguns aspectos da minha vida. Então, quem interrompe, questiona, a gente já falou. Para quem tá começando, você já deu a dica. Os pontos principais, assim, eu acho que a gente falou muito bem. Porque é fato que... Quando você vai para a PNL é técnica, então não tem tanto. Mas a dica do personagem é legal. A gente
você cria isso na internet. Na internet fala muito disso, né? Uhum. Você pensar para quem você vai falar, e você criar uma comunicação dedicada. Preparar, né? Porque na internet, para quem que é o meu público-alvo? Então, eu já crio toda uma situação para minha comunicação funcionar para ele. E isso acaba que não é diferente quando eu estou falando presencialmente, seria mais ou menos essa linha, né? Não, é a mesma coisa, né? É engraçado, tem gente que tem mais facilidade de falar na internet, tem gente que mais facilidade de falar presencial, depende muito de como é que você representa, né? Mas isso, eu acho que é muito isso, você tem que preparar, você tem que ir lá e isso de fingir ser outra pessoa, eu acho o máximo, né? Eu mesma me sinto muitas. Legal, assim, é uma multifaceta. A pessoa precisa criar isso, porque tem gente que é travado, né? Às vezes não vai ter... falta, às vezes, até essa liberdade de entender que ela pode ser quem ela quiser, né? A mente dela pode criar o que ela quiser. Na PNL, ela vai desenvolver isso também. Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo em um podcast, né? Não mesmo. Mas a PNL, inclusive, eu gosto que tem um jeito mais cartesiano de você ter número 1, número 2, número 3. O que você vai fazer? Tem um trabalho das coisas que são mais subjetivas, mas quando a gente está falando das técnicas, eu falo isso, eu dei para vocês a ideia de fazer o personagem, mas eu tenho uma técnica mesmo, a gente vai fazer, tem um passo a passo, né? Perfeito. Então... Aliás, para todas as coisas que a gente abordou, quando a gente vai aprender, eu tenho um processo técnico, né? Tem o que você vai observar, de que jeito, tá? Das coisas que eu mais gosto da PNL, que às vezes a pessoa faz um curso de coisas de humanas, assim, de terapias, e as coisas são muito subjetivas, e é difícil de repetir uma coisa que é subjetiva. A PNL é muito repetível, assim, é muito sistematizado mesmo. Na massa, né? Maravilhoso. Kátia, já caminhamos um tempo bom, né? nem vê o tempo passar aqui, né? Foi uma delícia. Esse papo é bom. Esse é um assunto que eu ficaria horas falando também. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que a gente tem muito que evoluir como pessoa. E quando a gente entende isso, a gente busca meios para evoluir, a vida começa a se transformar. Eu tenho vivido muitas coisas baseadas nesse desenvolvimento pessoal realmente, assim, é o caminho. É você entender onde você pode evoluir e trabalhar em cima disso. Estou muito feliz com esse nosso contato, com esse nosso primeiro momento juntas, né, falando nesse podcast. Vamos ter muitas coisas acontecendo, cursos que vão surgir a partir de agora, né? Aguardem, né? Muita coisa legal na área. Eu quero que você faça suas considerações finais, deixe aí a sua mensagem para quem está assistindo, quer viver de treinamentos, que é o meu público, precisa dessa boa comunicação. Fala da sua empresa, a Casa da PNL, né, que trabalha essa parte aí dedicada, né, dos processos. E já de antemão te dizendo que o espaço é seu, você pode voltar quando você quiser. Obrigada. Acho que tem muito pra gente explorar dentro desse tema aí daqui pra frente. Que bom, eu já tô me sentindo em casa aqui. Que bom. Bom, gente, a Casa da PNL é a minha empresa, né, assim, a minha ideia de que a gente fosse ter um lugar onde as pessoas podem vir aprender, ser do jeito delas, serem bem-vindas, né, e a gente trabalha tanto com cursos quanto com terapia. No momento a gente está trabalhando mais com os cursos online, mas a gente está trabalhando a nossa parceria, né, Gisele, para a gente ter cursos presenciais também, de todos os assuntos, desde inteligência emocional, a aprendizado, para falar em público. Falar em público parece que é um assunto desse podcast, né? Sim. E acho que é o assunto que eu mais gosto da PNL. Meu Deus, como tem recurso. Eu falei que eu adoro palco, mas isso não quer dizer que eu sempre fui boa no palco, né? Desenvolveu. Então, exatamente. Então, com o meu estilo cognitivo, assim, a PNL foi essencial para eu ter uma comunicação que seja inteligível, né? Não é ter uma comunicação que é boa, não. Para eu começar a ter qualquer sentido, eu acho que a PNL foi super importante. E eu acho que, assim, eu adoro ser instrutora, eu adoro ser terapeuta também, quando as pessoas têm algum conflito, assim, para trabalhar. Às vezes, pessoas que estão tentando falar em público e estão agarrados, muitas vezes é porque você tem um processo, a PNL, e ela tem esse jeitinho que não é de rever a sua vida toda, é de você vir pontualmente para você resolver. Tipo, a terapia convencional, eu falo que ela
ela refaz o quebra-cabeça da sua vida. A terapia com PNL, eu vou te dar uma peça que está faltando, né? Então, é uma terapia que eu mesma atendo 3 sessões. Normalmente é o que precisa para destravar. Às vezes a pessoa tem a terapia convencional dela que ela continua indo e desbloqueia um pedaço, né? Terapia é muito legal. Eu sou muito suspeita para falar, mas, assim, entender os problemas das pessoas é super interessante. Eu acho que se eu fosse deixar uma última mensagem, que eu acho que todo instrutor devia ter, é uma coisa que eu já falei, que é: tudo que a pessoa faz na sala de aula, ela faz porque ela precisa para aprender, ok? Então, a pessoa nunca está errada de fazer do jeito que ela está fazendo. Nem sempre a gente tem flexibilidade para lidar com todo tipo de pessoa. E aí a limitação é nossa. Eu também já tive um aluno que eu não consegui falar, assim, poxa, eu acho que eu não sou para você. É muito raro de acontecer, mas já aconteceu, tá? Eu diria que busca a sua flexibilidade para relacionar, para comunicar. Porque a pessoa precisa, aquela pessoa que é mais difícil na sua sala de aula, ela é difícil em todo lugar. Se você consegue dar aula para ela, cara, você não tem noção da mudança que você está fazendo na vida dessa pessoa. Não é só para aquele aprendizado, é na vida dela. Dela estar num lugar onde ela sentiu que ela pode ser ela mesma e aprender do jeito dela. Isso é muito forte, né? Então eu deixo a gente assim. Gisele, muito obrigada por me receber. Adorei o Segurança Pode. A Segurança Pode. Eu cheguei aqui só quando eu vi escrito que eu entendi. Adorei. Então, obrigada por me receber. Sim, pode me chamar que eu venho de novo. Que bom. Fiquei muito feliz, como eu disse. Tenho certeza que quem acompanhou vai tirar bons insights, vai entender que precisa mais do que isso aqui, que eu já senti que eu preciso mais, então eu tenho certeza. Tem mais, tem muito mais. Sim, você deixou um monte de gostinho, agora a gente precisa avançar. E é aí o desenvolvimento humano, né? Eu vejo que a gente entender que dá para melhorar é o ponto mais importante, porque aí você busca e você evolui. Tenho certeza que vamos fazer muitos bons trabalhos juntas. E mais uma vez te dizendo que o espaço é seu, volte sempre que você quiser. Obrigada. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, espero que você tenha realmente entendido que a melhoria é contínua, tem muita coisa para a gente evoluir e a nossa comunicação, quem quer viver de treinamentos, quem lida com colaboradores, é essencial. Muita coisa falado pela Kátia já me trouxe aqui ideias para levar para os treinamentos, porque é isso, nós precisamos muito mais do que só levar a norma para os nossos colaboradores, é gerar mudança de comportamento e isso não é fácil. Deixa aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários, gostou do episódio, quer saber mais? Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, os links de contato da Kátia, para que vocês consigam acessá-la, fazer terapias e entrar nos cursos. Perguntas, vou mandar, a Kátia responde todas elas. Se inscreve se você está assistindo e ainda não se inscreveu, deixa o like, compartilha no seu grupo de instrutores, para que mais profissionais entendam a importância disso aqui, porque na segurança pode. Até o próximo episódio.